Este é o nosso Pão das Três, da Igreja Batista em Vila das Belezas. Graças a Deus por mais um encontro que o Senhor nos permite realizar. Agradecemos a Deus por esta rica oportunidade de encontrar-nos aqui virtualmente na página da nossa igreja no Facebook. A todos que nos acompanham, todos são bem-vindos. Louvamos a Deus pela vida de cada um dos irmãos, membros da Igreja Batista em Vila das Belezas, membros de outras igrejas locais, amigos da nossa igreja, familiares de irmãos nossos. Sabemos que há amigos e parentes de irmãos da nossa igreja que acompanham o Pão das Três em outras cidades, em outros estados do Brasil e até em outros países também. Nos alegramos muito com a presença de todos. Nosso bem-vindo, nossa palavra de boas-vindas também aos pastores, colegas de outras igrejas que sempre participam do Pão das Três, que sempre estão aqui conosco, nos acompanhando. Nos alegramos na presença de Deus. Queremos passar este tempo juntos, agradando ao Senhor em tudo que fizermos. Queremos também que seja um tempo muito prazeroso para todos os irmãos e amigos que nos acompanham. Esperamos que a palavra de Deus também corra solta, corra veloz, atingindo os propósitos do Senhor, encontrando lugar em nossos corações sob a bênção do Espírito Santo. Vamos ter uma palavra inicial de oração. Oremos. Nosso Deus, nós te agradecemos pelo Pão das Três. Que prazer, que presente este encontro, que bênção podermos participar desta reunião. O fazemos em nome de Jesus. Esperamos a bênção do Espírito Santo, pedimos por ela. Pedimos que o teu nome e somente o teu grande nome seja glorificado, tua palavra proclamada, disseminada, os louvores agradem o teu coração, as orações cheguem ao teu trono de graça, no mérito de Jesus Cristo. Senhor, quantas coisas boas! Te louvamos por tua igreja reunida virtualmente, todos os irmãos que participam deste Pão das Três. Te louvamos pelos pastores da nossa igreja, que todos os dias estão aqui compartilhando a tua palavra e trazendo edificação aos nossos corações. Abençoe este Pão das Três, te louvamos por este momento, em nome de Jesus. Amém. O Pão das Três é o nosso encontro diário, todos os dias, exceto quartas-feiras e aos domingos, todos os dias às 15 horas, um dos pastores da Igreja Batista em Vila das Belezas está aqui na página do Facebook da igreja, tendo este encontro e esperamos e temos colhido frutos deste encontro. Graças a Deus pelas bênçãos advindas do Senhor em decorrência deste encontro, deste evento. É um culto a Deus, louvor ao Senhor, proclamação de sua palavra. Vamos iniciar este encontro cantando, já iniciamos orando, vamos seguir com ele cantando um cântico que se encontra no livro de Salmos, capítulo 100, Celebrai com júbilo ao Senhor. Podemos dizer, com todas as letras, que se trata de um cântico teologicamente perfeito, né? Por causa da sua letra. A sua letra é o Salmo de número 100. Então não há como haver qualquer dificuldade teológica com este cântico. É o chamado cântico teologicamente perfeito. E é um cântico, naturalmente. O Salmo 100 é um cântico de louvor a Deus. E nós vamos cantá-lo na língua portuguesa, na nossa língua. Vamos louvar a Deus, celebrai com júbilo ao Senhor. É o Salmo de número 100. Cantemos juntos.
Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com cânticos, porque o Senhor é bom e eterna é a sua bondade e a sua fidelidade de geração a geração. Aleluia, glória, aleluia. Aleluia, glória, aleluia. Aleluia, glória, aleluia. Aleluia, glória, aleluia. Júbilo ao Senhor, todos os moradores, porque o Senhor é bom e eterna é a sua bondade e a sua fidelidade de geração a geração. Aleluia, glória, aleluia. Aleluia, glória, aleluia. Aleluia, glória, aleluia. Aleluia, glória, aleluia. Celebrar com júbilo, cantar louvores ao Senhor, servir a Ele, cultuá-lo, reconhecer sua grandeza, sua bondade. O Senhor é bom e a sua bondade dura para sempre. E estamos cantando este belíssimo salmo, o Salmo 100, e nós vamos hoje considerar a palavra de Deus no livro dos Salmos, capítulo 127. Salmos, livro de Salmos, capítulo 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava, não serão confundidos quando falarem com seus inimigos à porta. Amém. Um salmo belíssimo, cântico de peregrinação, cântico dos degraus, também conhecido como cântico de romagem, né? Que significa o cântico de peregrinação, quando o povo de Israel se dirigia a Jerusalém para as festas religiosas, as festas prescritas na lei de Moisés, Páscoa, festa das cabanas ou dos tabernáculos, festa do Pentecostes, das colheitas. Eles iam cantando e repetindo estes cânticos, considerando a bondade do Senhor. Tempo de festa, tempo de celebração, tempo de reconhecer que Deus é fonte infinita de bondade. Enquanto caminhavam, enquanto se dirigiam a Jerusalém, cantavam e repetiam, reconhecendo as bênçãos do Senhor. A prosperidade do povo de Israel não era resultado de esforço próprio, mas de operação do Senhor. Estes salmos,
eles tinham por objetivo levar o povo à claríssima percepção acerca disso. Toda prosperidade, toda alegria, toda felicidade era resultado da operação do Senhor. Nós vemos, inclusive, no versículo 1, a repetição da expressão se o Senhor não. Nós temos se o Senhor não edificar e também temos a repetição se o Senhor não guardar. Ela conferia, esta repetição, ela conferia ao peregrino, né, aquele que ia para Jerusalém adorar e festejar, clara percepção de que sem o Senhor a pessoa não tinha nada, não podia nada. De fato, sem o Senhor não somos ninguém, não somos nada. O antídoto contra o orgulho é o louvor a Deus. Porque quando louvamos, Deus é reconhecido. Quando nos dirigimos à casa de Deus para louvar, estamos nos desprendendo das nossas seguranças, das nossas certezas inconsistentes, frágeis, e estamos reconhecendo somente a Deus. Todo louvor nos leva à humildade, né? Todas as vezes que louvamos a Deus, nos despimos espiritualmente de nós mesmos e nos enchemos da bondade de Deus. Portanto, cada vez mais louvemos a Deus, porque isto é um remédio divino, espiritual, contra o orgulho, contra a autoconfiança, a autossuficiência. Aprendamos no Salmo, neste Salmo, um de tantos, né, que reconhece o Senhor como aquele que edifica, protege e abençoa. Isto está presente neste Salmo, esta tríplice operação de Deus. O Deus que edifica, que protege, que abençoa. Como se pudéssemos dizer, Deus está por trás de nós, está no meio de nós, está à frente de nós. E não é isto mesmo? Não é assim o nosso Deus? Ele está por trás de todas as nossas realizações, ele está em nosso meio e ele está à nossa frente. Nos edifica, nos protege e nos abençoa. Como a palavra de Deus nos leva à percepção de que Deus é maravilhoso e que nós somos carentes, absolutamente dependentes de sua bondade. Portanto, nós somos o que somos, temos o que temos e estamos onde estamos pelo Senhor. Acredito que este seja, me parece, né, que este seja o objetivo de um salmo desta natureza. Um salmo que repete, né? Se o Senhor não edifica, em vão faremos, né? Se o Senhor não protege, em vão vigiaremos. Me parece que esta é a mensagem a ser explicitada, valorizada aqui. Temos o que temos, somos o que somos, estamos onde estamos pelo Senhor. No versículo 1, nós temos o conceito de casa e cidade, né? Se o Senhor não edificar, a casa. Se o Senhor não proteger, a cidade. O conceito de casa e cidade aqui presente nos remete à guarida, abrigo, lar, refúgio, segurança. E interessante que, embora nós trabalhemos pelo lar, pela nossa família, o texto pressupõe que Deus é quem trabalha para edificar. Então nós não estamos aqui anulando o nosso trabalho, né? A nossa responsabilidade quanto à família. Mas, em última ou primeira instância, dependendo do ponto de vista,
É Deus quem está trabalhando de fato. É Deus quem edifica. O texto parece sugerir isto. Embora tomemos medidas de segurança em casa, na cidade, é Deus quem nos protege. Nós compramos o cadeado, colocamos o alarme eletrônico, né? Fazemos a apólice de seguro. Talvez isto esteja na nossa esfera, né? Seja da nossa alçada a fazer. Mas quem protege efetivamente é Deus. E o povo de Deus precisa lidar com esta verdade. Nós, como povo de Deus, não temos dificuldade nenhuma em aceitar que o Senhor trabalha por nós, que o Senhor nos protege, que o Senhor nos dá sentido em todas as realizações. Ele é o sentido das nossas realizações. Se prosperamos, o Senhor é o sentido da prosperidade. Se temos proteção, o Senhor é o sentido da proteção. Se temos qualidade de vida, se temos conforto, o Senhor é o sentido de todas estas coisas. Então imagine o povo de Israel, alguns eruditos atribuem este salmo a Salomão. Não há muita certeza em relação a isso, mas alguns eruditos atribuem este salmo a Salomão. Salomão reinou em Israel e o período do reinado de Salomão foi um período de muita prosperidade. O templo estava construído novinho, em folha. Jerusalém era o centro da adoração da nação. Então imagine toda a nação, do norte a sul, se dirigindo a Jerusalém para as festas anuais e cantando e repetindo: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Se o Senhor não proteger a cidade, em vão vigia a sentinela. Então, nós, como povo de Deus, temos de interiorizar, refletir acerca desta verdade e aplicá-la em nosso dia a dia. Deus é o sentido de toda a nossa realização, de todo o nosso sucesso, de toda a prosperidade. Se deitamos, ele dá o sono. O versículo 2 fala sobre isso. Ele dá o alimento, ele dá a proteção. Se temos algum nível de realização pessoal, Deus é o sentido disto. Então, cantar estas coisas, contar estas coisas, elas são prerrogativa do povo de Deus. Nós precisamos proclamar e exercitar estas verdades. Ela não está aqui solta na palavra de Deus, né? Esta repetição, se o Senhor não tal coisa, né? Se o Senhor não fizesse isto, em vão faríamos. Isto tem um propósito presente na palavra de Deus: levar seu povo a perceber, a viver e experimentar a presença de Deus em tudo. Deus dá muito sentido à nossa dignidade. Todo recurso que o Senhor provê nos dignifica. Deus provê pessoas? Provê. Desde que nascemos, né? Começa com o pai, começa com a mãe, e ao longo da nossa caminhada, Deus vai provendo pessoas, professores, educadores, vizinhos, amigos, colegas e pessoas que vão trabalhando para o nosso desenvolvimento. É recurso. Provê para a nossa dignidade. Deus provê inteligência, Deus provê trabalho, dignidade, o alimento, quantas coisas. Se o Senhor não fizesse isto? Esta é uma reflexão importante. Se o Senhor não colocasse tal pessoa em nossas vidas, você e eu devemos ter algumas pessoas pelas quais nós nutrimos profunda admiração. Pessoas
que Deus levantou para que nos tornássemos gente, para que fôssemos feitos pessoas dignas, né? Que vivêssemos e desfrutássemos do convívio social. Inteligência, capacidade de realização, quanta coisa. E podemos refletir esta verdade. E se o Senhor não fizesse isto? E se o Senhor não nos colocasse em tal circunstância? Né? Uma outra coisa que um salmo maravilhoso como este, o 127, o próprio Salmo 100, que nós cantamos há pouco, estes salmos nos levam a refletir acerca destas coisas, é da natureza de Deus ser bom e dar coisas boas aos seus filhos. Jesus ele falou sobre isso, né? Ele, olha, vocês, né? Ou seja, todos nós, né? Vocês que são maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos. O que dizer do Pai Celestial? E não há parâmetro de comparação entre nós e o Pai Celestial. Então, a palavra de Deus, ela também nos leva a termos clareza acerca da pessoa de Deus. Deus é bom, é da natureza dele ser bom, e sendo bom, ele nos dá boas coisas. Graças a Deus por isto, nós vemos a boa mão de Deus em tudo. E podemos repetir isto, podemos contar estas coisas, podemos cantar isto à exaustão. A boa mão de Deus está em todas as coisas. Tudo que diz respeito a nós, a boa mão de Deus está presente. Na oportunidade de um curso, numa promoção profissional, num relacionamento pessoal, num bom casamento. Né? Qual a dificuldade que nós temos de enxergar que Deus nos deu o cônjuge, né? Para que juntos formássemos o lar edificado pelo próprio Deus. Aí vemos Deus trabalhando na edificação. A vida, ela pode se tornar inútil e vazia sem o devido reconhecimento do Senhor em nossas vidas. O versículo 2 fala sobre isso. Inútil vos será levantar de madrugada. Ou seja, sem o Senhor, nossa vida é vazia, é inútil. Se nós prescindirmos do reconhecimento devido a Deus, nós podemos nos encontrar numa areia movediça, né? Num atoleiro de vazio, de inutilidade e da vida desprovida de sentido. Em suma, nossa dignidade está em Deus. Graças a Deus por isto. O versículo 3 parece coroar a edificação da casa, a edificação da família, a edificação da própria cidade, né? Com a chegada dos filhos. Estudando este versículo, me deparei com um texto lindíssimo que relata o encontro de Jacó com Esaú, ou de Esaú com Jacó. Quando Esaú, o irmão de Jacó, até então ambos estavam rompidos, né? Todos nós conhecemos a história, e neste encontro havia ali todo um processo de reconciliação. Quando Esaú, o poderoso irmão de Jacó, tinha um exército à sua disposição, Esaú já era um homem bem mais poderoso que Jacó. Quando Esaú viu Jacó e um monte de criança, de meninos e meninas em torno dele, ele fez a pergunta para Jacó: quem são estes contigo? E olha a resposta de Jacó: os filhos que Deus graciosamente tem dado a teu servo. Gênesis 33, 5. Estes são os filhos
que Deus graciosamente tem dado a teu servo. Quanto podemos aprender com uma declaração desta? E o que dizer do filho que Deus deu a Abraão, o filho da promessa, pai de Esaú e Jacó, inclusive, né, o Isaac. E o que dizer do filho bendito que Deus deu para que recebêssemos o céu como herança? Os filhos são herança do Senhor. Versículo 3. Nós precisamos enxergar bênção na vida dos filhos, na chegada dos filhos, na presença dos filhos em nosso lar. Há pecado gravíssimo quando se reclama dos filhos. Pecamos, murmuramos de maneira grave quando reclamamos dos nossos filhos. Já ouvimos e provavelmente em algum momento, por algum descuido, já até dissemos, né? De maneira jocosa, de maneira insolente, isso aí é a bênção que Deus me deu, no sentido pejorativo, né? Primeiro, que bênção nunca pode ter sentido pejorativo. Bênção é bênção. Bênção é do Pai das bênçãos. Ela procede do Pai das luzes, do Pai das misericórdias, do Pai das consolações. Então, tomemos cuidado quando falarmos sobre bênção, porque bênção é bênção. E aí, muitas vezes nos deparamos, né, com pais e mães, às vezes aí nervosos, se sentindo aí com alguma dificuldade, e acabam descontando nos filhos. Essa bênção dessa criança não passou de ano, né? Essa bênção que Deus me deu não me obedece. Irmãos, os filhos são herança do Senhor. Deus dá aos filhos como coroação de uma casa edificada, de uma casa abençoada. Vemos claramente o Senhor trabalhando pela família. Casa, segurança, alimento, filhos, o sono, proteção. Deus ama o lar, Deus ama edificar, Deus ama trabalhar pela família, pela cidade, pelo bem-estar das pessoas. A coroação, portanto, do lar abençoado por Deus é a chegada da herança do Senhor, que a Bíblia chama de galardão, chama de recompensa, ou seja, filhos. Quem tem filhos está recebendo recompensa do Senhor. Pecamos quando murmuramos em relação aos filhos. Cabe a nós, pais, educá-los na palavra do Senhor, mas jamais murmurarmos porque eles são bênção do Senhor. Reclamar deliberadamente dos filhos é rejeitar a bênção do Senhor. Nós não moramos em Jerusalém e não estamos na época de Salomão, mas somos peregrinos. Estamos caminhando, estamos prosseguindo, caminhando na vida cristã. Temos louvado a Deus continuamente. O seu louvor está permanentemente em nossos lábios, fruto de coração grato. De maneira pedagógica, nós temos repetido: se o Senhor não. Se o Senhor não tivesse feito isto. Se o Senhor não tivesse agido assim. Se o Senhor não tivesse colocado a mão. Isto fica-lhe bem. Fica-lhe bem o louvor. É prerrogativa do povo de Deus reconhecer o Senhor. Quanto o Senhor tem feito por nós. Quanto Ele tem feito por nós. Em nossa peregrinação, em nossa caminhada, em nossa jornada, dia a dia, minuto a minuto, todo o tempo da nossa existência.
quanto recurso de todas as ordens, de todos os âmbitos, quanto o Senhor tem feito por mim e por você. Por um lado, nós não temos toda a dimensão do quanto Deus tem feito a nós. Ele, por sua vez, o sabe perfeitamente. Portanto, louvemos. Nós, inclusive, podemos louvar a Deus não somente pelo que achamos que sabemos que Ele faz por nós, mas, sobretudo, pela certeza que temos de que Ele perfeitamente sabe o quanto Ele tem feito por nós. Isto já é motivo suficiente para louvar. Se Deus fizer um autoexame, uma autoanálise de si mesmo e colocar sobre a mesa o quanto Ele tem trabalhado por nós, nós não temos a dimensão disto. Sabemos por sombra, né? Sabemos aí por algum nível de percepção, mas não temos toda a clareza. Mas Deus o sabe. Ele sabe que Ele tem feito tanto por nós. Como Ele trabalha para nos edificar, para nos proteger, para nos abençoar. Ele está por trás, Ele está em meio, Ele está à frente. Ele está por cima. Lembram-se da nuvem e da coluna de fogo? A nuvem para proteger do sol, a coluna de fogo para iluminar e proteger do frio. Que figuras emblemáticas, né? Que figuras expressivas do cuidado, da proteção. Ah, se o Senhor não abrisse o mar vermelho. Ah, se o Senhor não mandasse Jesus. Ah, se o Senhor não olhasse para nós. Nosso Deus está presente. Reconhecê-lo é prerrogativa nossa. Se não fosse o Senhor, o que seria de cada um de nós? Se não fosse o Senhor. Versículo 1, Salmo 127. Se não fosse o Senhor, o que seria de mim e de você? Porque nele vivemos e nos movemos e existimos. Deus está presente. O Senhor está no meio do seu povo. O Senhor caminha conosco. Porque nele vivemos e nos movemos e existimos. Atos 17, 28. Paulo falando sobre o Senhor. Porque nele vivemos e nos movemos e existimos. Bendito seja o nome do Senhor. Pensando num hino para a gente concluir esta reflexão bíblica, é um cântico de peregrinação, né? É um cântico dos degraus, é um cântico de romagem. O povo estava indo para o templo, o povo ia para Jerusalém, festa da Páscoa, festa dos tabernáculos, festa do Pentecostes. Repetindo, se o Senhor não nos edificar, se o Senhor não nos proteger, nós estamos com muita saudade da casa de Deus, né? Estamos. Gostaríamos de ir à igreja hoje, gostaríamos de ir à igreja domingo, quarta-feira, gostaríamos, ainda não podemos, mas podemos cantar como os israelitas, talvez na época de Salomão, indo para as festas, indo para os cultos, indo para as grandes celebrações, louvando a Deus, peregrinando, caminhando, seguindo. E aí eu pensei no hino 382. Vamos cantar de coração o hino 382 do cantor cristão, pensando na peregrinação para a casa de Deus. Vamos cantar? Louvando a Deus, 382 do cantor cristão.
e alegria celeste, quando vou adorar ao Senhor, com os crentes em Cristo na igreja, quando juntos rendemos louvor. Oh, vem, 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 sim, vem a igreja comigo, sim, vamos servir ao Senhor, pois maior alegria não temos do que ter comunhão em amor. Vamos, crentes em Cristo, a igreja, conversar com o nosso com Deus, escutar os seus ricos conselhos, recolher entre as bênçãos dos céus. Oh, vem, 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 sim, vem a igreja comigo, sim, vamos servir ao Senhor, pois maior alegria não temos do que ter comunhão em amor. Com prazer eu aguardo a chegada desse dia do meu Salvador. Nele, pois, a minha alma contente se derrame em ações de louvor. Oh, vem, 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 sim, vem a igreja comigo, sim, vamos servir ao Senhor, pois maior alegria não temos do que ter comunhão em amor. O meu mestre divino e amado, eu contigo desejo viver, tua lei, tua causa em teu corpo, quero sempre abraçar e defender. Oh, vem, 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 sim, vem a igreja comigo, sim, vamos servir ao Senhor, pois maior alegria não temos do que ter comunhão em amor. Cantar louvores a Deus em gratidão, em comunhão, na igreja, no meio do povo de Deus, aprendendo de Deus, reconhecendo o Senhor. Graças a Deus, porque podemos cantar hinos como este e podemos pensar em salmos como 127, por exemplo. Vamos orar agradecendo a Deus por tantas bênçãos. Queremos louvar a Deus, toda a nossa gratidão, porque o Senhor é o nosso Deus. Esta é a maior bênção. O Senhor é o nosso Deus. Toda gratidão, todo louvor. Outra bênção, nós somos dele. Somos rebanho do seu pastoreio. Ele é nosso, nós somos dele. Gratidão. Outra bênção, pertencemos a seu povo. Olha isto. Nós pertencemos ao povo de Deus. Somos filhos de Deus. Somos irmãos em Cristo Jesus. Então nós temos aqui uma bênção de proporção tríplice, né? Deus é nosso, nós somos dele e nós pertencemos ao seu povo. Agradecer a Deus pela saúde,
a irmã Maria das Neves louva a Deus pela melhora da Michele, a irmã Ana e o irmão Danilo agradecem a Deus pela melhora do Davi, sua recuperação. Pedidos de oração, nós estamos unidos em oração pelo X, nosso diácono, irmão X, por sua família, irmã Andréia, suas filhas estão se recuperando, o X está hospitalizado, então estejamos em oração. Ontem no culto de oração, o pastor Júnior destacou o pedido de oração pelos pesquisadores, cientistas, né? Há aí um vislumbre de vacina no horizonte. Achei interessante a colocação do pastor Júnior. Estejamos aí em oração por isto. Vamos orar pelo fim da pandemia? Vamos orar por uma vacina? Dezembro, janeiro, fevereiro, Deus sabe. Se for do agrado de Deus que esta pandemia termine por uma vacina, bendito seja o nome do Senhor. Se essa vacina for do Reino Unido, for do Brasil, for da própria China, louvado seja Deus, né? Que venha a vacina. Vamos orar por isto. Vamos ter este momento de oração, então? Vamos orar juntos? Nosso Deus bendito e amado, te agradecemos, porque o Senhor é o nosso Deus. Nós somos do Senhor e nós somos o teu povo. Pertencemos à tua igreja, somos rebanho do teu pastoreio e temos experimentado dia após dia tua presença, teu cuidado, tua atenção, a edificação, a proteção e o derramar de bênçãos. Ah, se o Senhor não edificar, ah, se o Senhor não proteger, ah, se o Senhor não nos der o sono, ah, se o Senhor não nos preservar, ah, se o Senhor não nos abençoar. Graças te damos, porque tu és o nosso Senhor. Te louvamos pela melhora da Michele, te louvamos, Deus, pela recuperação do Davi. Nos lembramos do X, pedimos a tua bênção sobre teu servo, que tu tenhas misericórdia, que o Senhor o abençoe, preserve sua saúde, abençoe sua família, guarde a sua casa de todo mal. Pedimos, Pai, pelo fim desta pandemia, pedimos a tua bênção sobre os que se debruçam na possibilidade de uma vacina. Deus, que tu abençoes. Ai de nós, se o Senhor não nos proteger. Misericórdia. Te louvamos por este pão das três, pela palavra, pelos hinos, pelos cânticos, pelos louvores, porque podemos orar ao Senhor, porque tu estás conosco sempre, tua vara e teu cajado nos consolam. Graças te damos, em nome de Jesus. Amém. Amanhã, sexta-feira, Pão das Três, retorna às 15 horas, aqui na página da nossa igreja, no Facebook, amanhã com o nosso pastor Israel. Desejamos a todos uma tarde, um final de tarde abençoado, uma noite agradável, que Deus abençoe ricamente a todos. Amém.